Porém, são pequenas histórias, pequenos relatos. Não se fala muito de Jonas, mas esse livro de Jonas aqui é muito ministrado em vários lugares. Mas às vezes a gente olha para a nossa vida e parece que quando nós olhamos para a nossa vida, parece que olhamos para esse livro e por muitas vezes a nossa vida parece estar igual. Porque uma coisa nós temos que entender: Jonas não queria ir para um lugar determinado. Por quê? Porque naquele lugar, Nínive estava uma depravação muito grande. Nínive não era só assassinatos e crime. Nínive faltava a caridade. Nínive, os povos de Nínive não repartiam o seu pão. As pessoas estavam muquirana, não no correio, sabe assim, ó. Viu o irmão morrendo ali, ainda pegava e pisava na cabeça para acabar de matar. Não era só os crimes, as matanças e tudo que acontecia em Nínive. Sim, era uma cidade muito violenta. Porém, Jonas, eu falei uma vez isso, falei até com a minha esposa, falei, a cidade do Rio de Janeiro, quem conheceu, até o governo de Brizola, quando pegaram na época a filha de Brizola com 2 kg de cocaína, eu lembro até hoje uma reportagem, do Brizola para cá, acabou-se Rio. Depois que teve o governo do Brizola, né, aí acabou-se. E eu falei, conversando uma vez com a minha esposa, disse, aquilo tem que tacar fogo em tudo. Falei, aqui o carioca ele já nasce com a malandragem na boca, né, que é mal, né, e aquela coisa. E às vezes a gente fala uma coisa e não pensa no que fala. E eu garanto para você, irmão, se for do meu gosto, da minha vontade, eu ir para o Rio de Janeiro pregar, eu não vou. Se for da minha vontade, eu não vou. Mas se for da vontade de Deus, porque Jonas tinha um motivo para não ir para Nínive. Não sei, mas alguma coisa tinha acontecido com Jonas naquele lugar. Alguns historiadores dizem que lá em Nínive o pai de Jonas foi assassinado. Não confirmo isso, mas segundo os historiadores dizem que o pai dele foi assassinado nessa cidade. Mas eu quero trazer para a nossa vida o seguinte: às vezes a nossa vida vai mal, porque tem pessoas que estão no nosso barco que não estão no nosso barco. Às vezes a nossa vida vai mal porque existem amizades que deveriam estar fora do nosso rol de amizade, mas estão na nossa amizade, estão no nosso barco. E uma coisa é interessante, que quando Jonas é convocado por Deus, Deus não pediu para Jonas. É isso que nós vamos entender. Deus não pede para nós, porque Deus ele manda. O pai ele não pede para o filho. O pai ele manda: filho, faça isso, isso e isso. Por quê? Porque o pai tem autoridade. Ele não vai pedir. Não é? E diz a Bíblia que Jonas então tenta fugir da presença de Deus. Meu irmão, analise bem. Será que tem como fugir da presença de Deus? Será que como tem que se esconder? Vou se esconder aqui atrás, Deus não está me vendo. Eu vou apagar meu quarto lá, vou fazer um túnel e vou entrar dentro para Deus não me ver. Irmão, e às vezes nós fazemos isso. Às vezes Deus está mandando nós fazer uma coisa e nós estamos tentando se esconder. Davi disse: ainda que eu faça minha cama no céu, não está. Ainda que eu faça minha cama lá nos altos das montanhas, o Senhor de lá me derribará. Mas uma coisa entenda: às vezes, quando Jonas entra naquele barco, o barco ia normal. O barco estava tudo bem, a viagem estava tudo bem, tranquilo.
Como quem diz, Jonas pensava com ele: Deus não está me vendo, né? Ele falou para mim, para Nínive, e eu estou indo em outra direção. Ah, está tranquilo, né? Está tranquilo. E diz a Bíblia que Jonas compra a sua passagem e desce para o porão. E lá no porão, o que Jonas faz? Ele dorme. E é o que acontece muitas vezes com a nossa vida. Deus manda você ir numa direção, fazer alguma coisa, e você cai no sono da indolência, achando que Deus não está vendo. E Deus deixa você achar que Ele não está vendo. Mas a hora que Ele começa a colocar espinho no ninho, começa a permitir situações na vida da pessoa, e mesmo assim, diz a Bíblia que o vento começou a balançar aquele barco e a coisa começou a ficar, porque você não sabe o que é uma tempestade do mar. Eu tenho tios meus que são aposentados hoje, eu sou do Vale do Ribeira, perto de Iguape, Canané ali. Eu tenho um tio que mora em Iguape, Canané, aquela região todinha ali, minha família. Você não sabe o que é uma tempestade no mar, no golfo do mar. Você não faz ideia do que é uma tempestade no mar. É feio o negócio, não é feio. Parece que você vai dali e você não vai sair. Vivo, você não vai sair dali. Então, Jonas continua dormindo. E é isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes o negócio está feio. Então o vento está soprando, o barco está balançando e o Jonas está lá. Não, que sono é esse, meu? Fala sério, né, irmão? Que sono é esse? E diz a Bíblia que o capitão do navio desce para os convéis. E quem ele encontra lá? Jonas. O que ele pergunta para ele? Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. E é isso que às vezes está acontecendo. Às vezes as coisas estão acontecendo e nós estamos dormindo, sendo que era para nós acordar e invocar o nome do Senhor em uma situação, para aquela situação acalmar. Mas estamos ali dormindo, vendo toda aquela situação e achamos que Deus não está nos vendo. Ah, irmão, mas a minha vida é complicado, né? Eu tenho uma xícara lá em casa que me deram de presente, porque era um versículo que eu sempre falava e foi um versículo que eu sempre tive em base nesses 30 anos que eu sirvo a Deus. 24:10 de Provérbios. 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. No verso 11 ele diz: salva os que estão destinados à morte. E se disseres, como fazeremos? Porventura aquele que pondera os corações não verá? Ah, irmão, eu não consigo, não posso, olha a luta que está. Quem disse para você que não ia ter luta? Quem disse para você que a vida ia ser um mar de rosa? Quem disse para você que após sair das águas, como o irmão disse aqui, a responsabilidade após o batismo? Diz a Bíblia que Jesus, após sair das águas, foi conduzido ao deserto para ser tentado. É sempre depois do batismo. Por quê? Porque primeiro você crê em Jesus, aceita Jesus e depois se batiza. Então o que é o batismo? O batismo, Jesus pega a sua carteira de trabalho e assina assim, ó: você é um obreiro do céu. É a mesma coisa você entrar numa empresa e dar a carteira lá, aí o RH vai assinar lá, o presbítero Valtício. Agora ele é segurança de tal empresa, ele vai trabalhar nesse lugar, pega a carteira dele e assina. Porém agora ele tem o que? Compromisso com aquela empresa. Mesma coisa o reino do céu. Quando nós se batizamos, Jesus assinou sua carteira de trabalho. Não, mas eu estou desempregado. Pois é, você está desempregado materialmente, mas você ainda continua sendo funcionário de Deus. Aleluia. E Ele está esperando alguma coisa da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não é? 13:6, o Lucas diz a parábola da figueira estéril. E o senhor daquela vinha veio naquela figueira e disse: há 3 anos veio procurar fruto nessa figueira. E diz a Bíblia que ele dá uma ordem, corta, e pergunta: por que essa figueira ainda está ocupando a terra inutilmente?
Diz a Bíblia que o vinhadeiro diz: Senhor, espera esse ano para que eu acabe a esteira, se vier dar fruto, ficará, porém se não, mandarás cortar. Infelizmente, irmão, hoje em dia nós temos muitas folhagens, sabe? Você olha para aquele crente, aquela planta bonita, aquela folhagem frondosa, mas vai procurar um fruto nele? Não tem fruto, é apenas uma aparência de crente. Só tem um nome de que vives, mas está morto. O capitão daquele barco chega para Jonas e diz: que tem tua mente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Mas até a situação, eles já tinham jogado metade da carga no rio, né, irmão? Até achar Jonas, eu acho que já foi metade do suprimento que eles tinham naquele navio foi para o mar. É isso que acontece. O camarada vai buscar Deus só quando ele está lá no fundo, lá no finalzinho do poço, quando a casa já caiu. Aí, quando está tudo arrebentado, quando o casamento já não, mas enquanto o barco está sacudindo, ele está dormindo. A palavra Jonas quer dizer pombo, mensageiro. E nós somos o que? Ceifeiros, mensageiros. E cabe a cada um de nós essa responsabilidade. Não é só do pregador, não é só do que prega a palavra. E às vezes a nossa vida está um mar, está uma ventania terrível, parece que o barco vai afundar. Mas por que às vezes está desse jeito? Porque tomamos direções diferentes. Deus está mandando, vá por aqui, e o camarada, não, eu vou por aqui. Deus está falando, faça desse jeito, não, eu quero fazer desse jeito. É sério, porque quando a carteira é assinada por Jesus Cristo, você tem uma responsabilidade com o céu. E você tem uma responsabilidade não só com a sua alma, mas com aquelas almas que estão perecendo. O que Deus faz? Aperta, e diz que lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Olha só o que o capitão fala para ele. O capitão fala assim: da onde você está vindo? 3 perguntas ele fez. Da onde você é? De que povo você pertence? Para onde você está indo? E Jonas abre a boca e diz: eu sou hebreu. E estou fugindo da presença do meu Deus. E diz a Bíblia que aquele capitão se preocupou. Como pode você fazer uma loucura dessa por causa da sua desobediência? Esse pessoal aqui dessa tripulação, porque ali não era um barco comum de carga. Tanto é que diz a Bíblia que Jonas desceu, comprou passagem e entrou no barco que ia para Tarsis. Então não era só bagagem ali tinha pessoas. E por causa da desobediência de Jonas, muitas pessoas iriam perecer. E às vezes por causa da desobediência nossa, muitas pessoas perecem do nosso lado. E o capitão diz: rapaz, você não está vendo o que você está fazendo? Por causa da tua desobediência, muitas pessoas iam morrer. Por causa da sua rebeldia, por causa da falta de obediência, falta de temor ao seu Deus. Aí Jonas diz o quê? Me lance e toda a tempestade vai se acalmar. Deixa eu dar um recado para alguém aqui nessa noite. Se você não for, Deus vai mandar o Uber do céu. Diz a Bíblia que Deus envia um enorme peixe e traga Jonas. E diz a Bíblia que durante 3 dias e 3 noites Jonas ficou no ventre do peixe. Só que tem uma coisa, irmão, quando Deus quer, Ele manda, Ele não pede. Quando Deus quer que você vá, quando Deus quer que você fala, quando Deus quer que você faça, Ele quer, pronto e acabou. Ninguém questiona Deus. Quem é o barro
para contender contra o oleiro? Não tem. E operando Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir se Deus querer uma coisa com você ou comigo? Quem pode impedir? Coitado desse que tentar impedir. Porque afrontar a obra de Deus, afrontar uma pessoa que está na direção de Deus é coisa horrível. É melhor você mexer com um macumbeiro, um traficante, do que você mexer com o servo de Deus que está na direção de Deus. É a pior coisa a fazer na vida. E diz a Bíblia então que aquele peixe traga Jonas e leva para o lugar determinado. E diz a Bíblia que Jonas pregou em Nínive durante 3 dias. Então não era muito grande, né, Nínive? 3 dias. Ao ponto do rei, ou do governante daquela cidade de Nínive, quando chegou a mensagem de Jonas até os ouvidos dele, ele decreta o quê? Um jejum mundial, um jejum municipal, um jejum estadual. E disse: olha, nem um homem, nem uma criança, nem animal beba água, coma qualquer coisa. E diz a Bíblia que ele rasgou sua veste e foi para a cinza. Foi um jejum de humilhação. Parece que não, mas se você for lá no livro de Naum, você vai ver a destruição de Nínive detalhada, porque Nínive se converte com a pregação de Jonas. Mas lá na frente diz que Nínive voltou às suas práticas erradas novamente, e foi inevitável, porque Deus mandou o exército da Síria e entrou em Nínive, e diz que os cavalos tropeçavam em corpos nas ruas. E diz a Bíblia que assírio, eles usavam fardas e escudos vermelhos. Eles eram tão amantes de sangue que até suas fardas eram vermelhas. E Deus permite então a destruição de Nínive. Mas você pode dizer: irmão, o que adiantou então? O que adiantou Jonas ir lá pregar? Adiantou sim, porque ele cumpriu o mandato do Deus dele. Ezequiel diz assim, que existe o atalaia, e que se o atalaia souber que vem a espada, que vem a fome, e não avisar, aquela pessoa perecerá por causa daquela calamidade. E se o profeta não avisar, diz a Bíblia que Deus vai requerer das mãos do profeta, ou do atalaia, o sangue que foi derramado, porque ele foi mandado por Deus: vá e avise, como disse Deus para Ezequiel: filho do homem, levanta-te, vai, porque são casa rebelde. Não é porque casa rebelde que eu vou ter que falar. Eu vou falar. Se Deus está mandando, eu vou falar. Não é? Porque eu quero tirar o meu da reta. Eu quero tirar a minha responsabilidade da reta de Deus. É isso que você tem em mente. Tem que ter em mente. Sua família está nos seus ombros? Então faça a sua parte, porque a sua parte será feita. Fale a verdade. Corrija quando tem que corrigir. Então Jonas prega os 3 dias, e diz a Bíblia que Jonas vai para um lugar retirado da cidade, e estava muito quente provavelmente, e diz a Bíblia que Jonas sentou-se num lugar, uma sombra que ele achou. Estava difícil achar uma sombra, talvez era um descampado, não tinha muita água. E diz a Bíblia que Deus fez nascer um pé de agoreira, que fez sombra para Jonas. Olha como que Deus é fiel. Deus ele fala na nossa vida através de planta, através de uma criança. Deus está falando com a gente. Sabe o que acontece? Nós estamos às vezes tão distantes, tão entretidos aí em Netflix, em não sei o que, Flix, é Flux. Irmão, o entretenimento só serve para uma coisa: tirar você da intimidade de Deus. Não sou radical. Só que, como diz Paulo, se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são da terra. Jonas então fica feliz, aquela bobeira faz aquela sombra, e diz a Bíblia que Deus manda o verme numa noite consome aquela bobeira. E diz a Bíblia que Jonas começa a fazer o quê? Se lamentar, porque Jonas sentou ali para quê? Jonas sentou ali: eu preguei, mas eu sei que Deus vai destruir mesmo.
sentou ali para ver a destruição de Nínive. E quando aquela bobeira morre, Jonas está enfadado. E Deus diz para Jonas: Jonas, é gozável esse teu enfado. Você está com pena, você está reclamando, Jonas, de uma bobeira que nasceu um dia e morreu no outro. Jonas, não teria eu misericórdia de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Deus poderoso, aleluia. Inocente, irmão, tem que ouvir a palavra. Rebelde também tem que ouvir a palavra. Não importa se ele é rebelde, se ele é inocente, se ele não é. A nossa obrigação é pregar a palavra verdadeira, é pregar como ela é. Ali eu ia focar, olha, Deus é testemunha. Quando o irmão entrou, subiu aqui e falou sobre o batismo, eu falei: Senhor, é do batismo que eu vou pregar? É do batismo, Senhor? É do batismo? Eu sentado ali: Senhor, é do batismo? Meu Pai, me ajuda aí, Senhor, que eu não tenho nada. Se o Senhor não falar, eu não sei o que vou falar. Mas quando eu subi aqui em cima, Deus falou: fujão. Eu falei: mas fujão? Aí veio o Jonas. É o único fujão que, a não ser que tenha outro fujão por aqui. Se tiver aí, me esperta. Sai do porão. Sai do porão, hein? Sai do porão, porque senão Deus vai te colocar no Uber. Uber especial. Uber submarino. Hoje não tem mais peixe. Hoje não tem um grande peixe mais. Mas ainda tem hospital. Ainda tem cadeia. Tem. E se Deus precisar, Ele faz. Ele usa seus métodos e não teve satisfação a ninguém. Sabia? Deus não deve satisfação para o homem. É nós que devemos satisfação para Deus. Se precisar, Deus leva também para o ventre da baleia. Porque a palavra de Deus é responsabilidade. É responsabilidade que está sobre o meu ombro, sobre o seu ombro. O negócio é sério. O negócio com Deus é sério. Hoje está difícil. Nós vivemos hoje um evangelho meio fraco, um evangelho meio deficiente, onde as pessoas usam apenas o 13 de Filipenses, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que ninguém leu o 11 e o 12, né? Só leu o 13. Só lê na Bíblia e só põe atrás da placa do seu carro aquilo que lhe convém, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que é favorável para a sua vida. Mas o 11 diz assim, Paulo diz: em todas essas coisas estou instruído, sei a ter abundância, sei a estar necessidade. Em todas essas coisas sou mais que vencedor. Ou seja, ele pode estar desempregado, mas ele pode em todas as coisas. Ele pode estar em abundância, mas ele pode em todas as coisas. Esse seria. Mas nós vemos hoje, irmão, uma estratégia do inimigo muito grande, aonde pessoas prometem mundos e fundos, quando a Bíblia nunca prometeu isso. A Bíblia promete que nós temos um ministério. Cada um de nós temos um ministério na nossa vida. Seja onde, seja lá no seu trabalho, seja na igreja, seja no ônibus, seja não sei aonde for. A sua missão é pregar. Não feche sua boca. Mas esse crente é rebelde. Melhor ainda, vou falar com ele. Só que eu vou falar com ele de maneira diferente como que eu falo com aquele que não é crente. Se ele é batizado, se ele já aceitou Jesus, então eu vou falar com ele de um jeito. Eu vou falar para ele voltar para a casa do Senhor, porque ele fez um compromisso com o céu. E se ele não voltar, Deus vai cobrar dele. Não, irmão, não vou falar isso para o irmão que vai ficar. Não, fale aquilo que Deus mandar você falar. Porque senão você cai no atalaia que não cumpriu a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que se aquela alma perecer por falta de aviso de você, você vai pagar pela alma dela. Você que vai responsabilizar-se pela alma daquela pessoa. É sério, irmão. O negócio é sério. O evangelho não é oba, não. O evangelho você assinou um compromisso.
Você assinou um compromisso com Deus. E vou dizer uma notícia para você. Jesus naquela época dizia que já era pouco os obreiros. A seara, na verdade, é grande. Mas continua, se naquela época era pouco, imagina agora. Não é? Se naquela época era poucos ceifeiros, e agora? Será que tem muitos ceifeiros? E aí lá no último versículo diz: rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua obra. Aleluia, glória a Deus. O evangelho é extenso, irmão. O evangelho é enorme. O campo evangelístico é grande, é enorme. Mas os ceifeiros, cadê eles? Onde está o semeador, né? Como diz o hino do Júnior: estes pés que semearam a semente do amor. Cristo pergunta insistente: onde está o semeador? Onde está o semeador? Ouço choros e lamentos. A semente estava em tuas mãos e alguém está sedento. Alguém está sedento. Alguém está sedento que você seja mais duro com ele. Às vezes aquela pessoa estava esperando uma palavra de você taxativa, dizendo: olha, tu volta para Jesus, ele vai te quebrar. Para realizar, irmão, pelo amor de Deus. Deus está querendo ser a palavra do juízo. Você quer falar doce, quer pôr pirulito na boca da pessoa? Meu Deus do céu, para de ser covarde. Não pode, soldado não é covarde. Soldado tem que ser valente. O que Deus fala para Gideão? Gideão, primeira coisa, são 32, né, Gideão? Ele fala: grite quem for covarde, quem tiver com medo, pode voltar para casa. Não precisa ir não, para atrapalhar, então fique na sua casa. Porque para a guerra tem que vestir armadura. Para a guerra tem que ser guerreiro. Para entrar no céu é com força. É com força. Jesus disse que desde a morte do profeta João Batista tem se empenhado força, tem se empregado força para conquistar o reino. Irmão, uma notícia para te dar: o reino de Deus não é dado. Ele deu o reino para que manifestasse a nós. Mas diz a Bíblia que o reino é conquistado. Quando o reino de Israel, ou o reino dos amalequitas, quando o reino queria conquistar outro reino, o que ele fazia? Aquele reino chegava assim: estou aqui o cetro para você, está o trono para você. Era conquistado. O reino de Deus é o reino. E se nós quisermos conquistar o reino de Deus, nós temos que guerrear. Porque reino não se conquista com moleza, não. Não. Ou nós vamos para cima, ou voltamos para trás. O Senhor disse, Apocalipse: quem é sujo? Então eu posso falar para o camarada: ou te converte, ou Deus vai te arrebentar, meu amigo. Ou você obedece, ou obedece. Agora ficar em cima do muro, esse meio termo, trazendo escândalo para as coisas do Senhor, trazendo impedimento para a obra do Senhor. Porque diz a Bíblia que quando a cã esconde a cunha, os 5 ciclos embaixo da sua tenda, diz a Bíblia que Israel estava conquistando. E quando chegou a hora de conquistar a cidade que não tinha muro, Josué disse: Senhor, tem alguma coisa errada? Nós derrubamos uma mulher de Jericó, e agora diante de Ai, o povo subiu só 2.000 soldados e todos eles voltaram. Então é um momento que nós precisamos parar na nossa vida e entender: só por que não tem conquista? Por que eu não estou conquistando? Por que eu só estou perdendo? Alguma coisa está errada. Será que não tem nenhuma cunha escondido por aí? Uns ciclos de ouro que está escondido embaixo da tenda? É isso que enfraquece. A única coisa que enfraquece o cristão é o pecado. Irmão, mas eu não peco, não faço nada. Se você não ora, você já está cometendo pecado. O crente que não ora, ele está em pecado. Porque quem é o seu pai? É Deus. Quem tem pai aqui ainda? Eu não tenho mais.
Meus filhos falam todo dia comigo: pai, eu estou precisando de... Pai, como que eu faço? E nós somos filhos de Deus. E às vezes tem crente que passa a semana toda e não fala com o pai dele. Meu Deus. Não fala. E aí é o segredo. Jonas então vai. E Deus dá a sentença. Jonas foi. Entenda uma coisa: o Evangelho, ele não é apenas para a salvação. O Evangelho não apenas salva. Jesus disse: quando você entrar numa casa, diga paz nessa casa. Se aquela casa não tiver paz e não receber, sacudir a poeira das suas alparcas contra a testemunha contra aquela cidade, porque haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Então o Evangelho, não, fui naquela casa, ninguém se salvou, ninguém se converteu, sua parte